Bem, como é de costume, a gente faz sempre a nossa palestra, o nosso diálogo consciencial, para quem ainda não conhece, né? A forma de trabalho da nossa casa. E eu vou continuar falando um pouquinho desse livro, Obreiros da Vida Eterna, da psicografia de Chico Xavier, do Espírito André Luiz. Eu revendo esse livro, só para contar um pouquinho para vocês. Então, chegando em algumas partes, o pai Jeremias me intuiu e falou: meu filho, vamos falar um pouquinho disso. Porque a gente vive a nossa materialidade, o que é muito legítimo, que é lícito, que devemos fazer assim, viver bem a nossa materialidade, né? Buscar o nosso conforto, o nosso progresso, o nosso desenvolvimento, mas também não podemos nos esquecer do espiritual, gente. Porque é a nossa morada eterna, é a nossa morada verdadeira. É de onde nós viemos e para onde retornaremos. Mas aí aquilo que eu converso muito isso com os médicos, converso muito com quem tem mais proximidade comigo. Por que deixar para pensar na morte só na hora da morte? Porque aí vai vir o medo, vai vir aquela insegurança do desconhecido, porque a gente passou uma vida inteira, 50, 80 anos, 100 anos, se Deus permitir, com muita tranquilidade e saúde para esbanjar, e a gente nunca parou para buscar como é que é isso, para que na hora que aconteça, a gente esteja bem tranquilo, né? Eu vou estar feliz porque eu estou desencarnando? Provavelmente não, mas o máximo de sereno possível, dentro aí da possibilidade das nossas limitações ainda de compreensão. E aí a espiritualidade cuida de nós com muito carinho, porque quem fez por si e quem buscou entender a sua caminhada, tudo isso que a gente angariou de conhecimento, de sabedoria, nessa hora vai fazer toda a diferença. Nessa hora vai fazer toda a diferença. E aí a espiritualidade consegue nos auxiliar mentalmente e nos colocar num estado de sono, de tranquilidade, de leveza, de compreensão, de lucidez, né? Afinal de contas, eu acho que todo mundo aqui acredita em reencarnação, né? Quantas vezes nós já desencarnamos, reencarnamos, desencarnamos, reencarnamos. Então, por que esse trauma de novo? Eu tive de novo mais 50 anos, 80 anos, 100 anos para novamente compreender e me desapegar. Porque a materialidade, né, o materialismo, aliás, não vamos falar de materialismo, a materialidade mesmo, ela deve estar ao nosso serviço e não nós a serviço dela. E quando a gente se coloca a serviço da materialidade, e aí a gente vai falar do dinheiro, né, que eu fiz bem questão aqui da prosperidade do ponto, seu Zé, quando a gente está a serviço do dinheiro, quando a gente vive para o dinheiro, pelo dinheiro e para o dinheiro, ele nos domina e aí o negócio vai de mal a pior. Então, lendo o livro aqui, o pai Jeremias falou: meu filho, vamos falar um pouquinho de como é do lado de cá, porque vocês precisam tomar consciência. Né? Vocês precisam tomar consciência de que a vida continua. Não basta falar, sou espírita, sou umbandista, eu acredito em reencarnação, mas nunca parou para pensar no processo do desencarne e tudo mais. E nesse livro traz exatamente como é que a espiritualidade lida, né, com cada um. Então nós passamos, aqui é a terceira vez que nós estamos falando de um pedacinho desse livro. Gente, é maravilhoso. Primeira vez, que foi a primeira palestra, nós falamos de um ataque em um hospital espiritual. Existe um hospital espiritual e alguns irmãos da ignorância que estavam nos umbrais inferiores estavam atacando esse hospital espiritual. Então nós falamos um pouquinho de lá de como acontecia aqueles ataques e a proteção ali do ponto de socorro. No segundo momento nós falamos de como acontece na hora do velório. Que aí um rapaz morreu, desencarnou, e ele era muito espiritualizado. Vejam bem, ele era muito espiritualizado. Trabalhava como médium numa casa, mas não se ateve a levar a espiritualidade dele para a família dele. Então o que aconteceu quando ele desencarnou? Ele estava mais ou menos preparado, mas a família dele totalmente despreparada para o desencarne dele. E aí o negócio não deu bom, né? Só não foi pior porque, por mérito dele, por merecimento dele, pelo conhecimento que ele angariou quando estava trabalhando como médium, na religiosidade dele, a espiritualidade conseguiu trabalhar a mente dele, porque ele tentava ficar voltando para socorrer a família, porque ele estava ali naquele estado assim, sem entender direito o que estava acontecendo. E o terceiro momento é esse que a gente vai falar aqui de hoje, de uma pessoa que desencarnou, que não entende o desencarne, para ela continuava viva, e ali ela ficou sentindo todo o processo da desintegração ali do corpo, né? Então vamos lá. O que acontece? A gente falou desse dia do velório. Então Dimas, que é esse rapaz, ele estava sendo enterrado e levaram ele lá para o cemitério. E aí André Luiz, né, que escreveu esse livro aqui por meio de Chico Xavier, ele obviamente foi a primeira vez que ele foi num cemitério do lado de lá, para ajudar, que fosse possível.
Então eles estavam ali levando o corpo do Dimas, e aí o que é interessante? Os espíritos que estavam ali mais evoluídos, acabando de fazer o desligamento de Dimas, né? Limpando toda a parte etérica que ainda estava no corpo dele, porque é preciso retirar, gente, um pouco do fluido vital que fica na gente. Vou até falar um negócio para vocês, já trazendo um pouco para a Umbanda. Vocês já viram que em todo cemitério, eu ia falar em todo terreiro, ó, em todo cemitério tem um cruzeiro, né? Aquele cruzeiro, para nós umbandistas, é o ponto de força de Ogulu, e também o cruzeiro das almas. Por isso as pessoas acendem muitas velas ali, porque a vela, ela trabalha terra, fogo, água e ar, e movimenta o éter, para fazer a limpeza do cemitério, cuidar dos irmãos que estão ali, não estão entendendo o processo e tudo mais. Então o que acontece? Os nossos irmãos abnegados do lado de lá, quando a gente tem um entendimento, tem um merecimento, o que eles fazem? Eles limpam todo esse restante de fluido vital. E olha que interessante, sabe por que eles têm que limpar, gente? Porque senão irmãos obsessores vêm captar esse fluido vital para fazer magismos das trevas, das sombras. Então assim, quando eles conseguem chegar a uma pessoa que está desencarnada e tem acesso a essa pessoa, a pessoa entra num estado de agonia muito grande. Porque imagina, seres das trevas estão ali em cima do corpo dela, ela ainda está meio que conectada no corpo, porque a morte não é no piscar, é um processo, né? E obviamente que a gente, se Deus quiser, a gente não vai passar por nenhum tipo de processo desse, porque a gente vai ter o merecimento, né, e o conhecimento para poder lidar. Mas quem não tem, passa. E aí a gente vai falar bem claramente. Aí a gente poderia até falar assim, nossa, agora eu vou ficar com medo. Não, gente, não adianta, a gente não pode se enganar. A gente tem que buscar o conhecimento, né? Não adianta falar assim, eu preferia não saber disso. A ignorância não nos faz parar de sofrer. A ignorância não nos ajuda no momento do desencarne, né? Então a gente tem que olhar, botar o pezinho no chão, cabeça ao alto, como a gente costuma falar, e falar assim, olha, a única coisa certa na minha vida é que um dia eu vou desencarnar. Então eu preciso olhar para isso com muita propriedade, buscar conhecimento e orientação e entender isso, né? E aí como é que a gente faz isso? Né? Para a gente viver bem, desencarnar bem, continuar vivendo lá bem e tudo da melhor forma possível. Isso aqui que a gente está fazendo hoje. Se reunindo, congregando, buscando entender sobre a espiritualidade, movimentando a nossa fé, os nossos dons espirituais de compreensão dessas verdades. E aí Dimas estava lá sendo, né, enterrado, e aí os irmãos vieram e limparam ele já estava em paz, já estava entendendo tudo que estava acontecendo, já estava bem, inclusive ele fez questão de acompanhar, né, o cortejo do próprio corpo, porque ele queria, olha só, consolar a família que ainda estava muito sentida ali, né? Olha só a consciência de uma pessoa que trabalha, que busca lei, que compreende. Ou seja, em poucos dias ele já estava auxiliando a própria família, né, a entender, porque a gente consegue. Sabe quando a gente sente aquele bem-estar, e é como se fosse uma impressão de um espírito bom, uma entidade bom, um anjo, a gente chama de anjo. Então, é aquele estado que a gente sente quando o espírito sopra no nosso ouvido, nos aconselha, nos orienta, chega, afaga nosso coração, nossa mente, eles nos dão passes do lado de lá, a gente sente esse bem-estar. Então, isso é muito possível e a gente precisa se conectar para poder receber isso aí. Então, fizeram a limpeza lá do corpo do Dimas, e aí André Luiz estava lá na hora e começou a ouvir alguns gritos, alguns choros e lamentos. E aí a gente entra aqui. Logo após, ante meus olhos atônitos, isso André Luiz falando, lá de lá, Jerônimo inclinou-se piedosamente sobre o cadáver de Dimas, no ataúde momentaneamente aberto antes da inumação e, através de passes magnéticos longitudinais, extraiu todos os resíduos de vitalidade, dispersando-os em seguida na atmosfera comum, através de processo indescritível na linguagem humana, por inexistência de comparação analógica, para que inescrupulosas entidades inferiores não se apropriassem desses fluidos vitais. Completada a curiosa operação, tive minha atenção voltada para gemidos lancinantes, emitidos de zonas diversas daquela moradia respeitável, agora semelhante a vasto necrotério de almas. Ou seja, muitos irmãos desencarnados ali no cemitério, sem entender o que estava acontecendo, ligados ainda ao corpo que já estava enterrado. Então ele chamou aquilo ali de uma cidade, né? Como é? Uma cidade, uma moradia respeitável, agora semelhante a vasto necrotério de almas. Ou seja, necrotério deveria ser de corpo, né? Não de almas. Sentada sobre a terra fofa, infeliz mulher desencarnada, aparentando 36 anos,
aproximadamente, mergulhava a cabeça nas mãos, lastimando-se em tom comovedor. Compadecido, toquei-lhe a espádua e interroguei: que sente, minha irmã? Que sinto? Gritou ela. Oh, o Senhor, chama minha irmã. Quem sabe me auxiliará para que minha consciência torne a si mesma. Se é possível, ajude-me, por piedade. Não sei diferenciar o real do ilusório. Conduziram-me à casa de saúde e entrei nesse pesadelo que o Senhor está vendo. Ou seja, ela só lembra de ter chegado ao hospital, à casa de saúde. E daí ela não lembrava mais, disse que aquilo ali era um pesadelo. Tentava erguer-se debalde e implorava, estendendo-me as mãos. Cavaleiro, preciso regressar. Conduza-me, por favor, à minha residência. Preciso retornar ao meu esposo e ao meu filhinho. Se este pesadelo se prolongar, sou capaz de morrer. Acorde-me, acorde-me. Não acuda-me, não, é acorde-me mesmo. Para ela estava tendo um pesadelo. Pobre criatura, exclamei, distraído de toda a curiosidade em face da compaixão que o triste quadro provocava. Ignora que seu corpo voltou ao leito de cinzas. Não poderá ser útil ao esposo e ao filhinho em semelhantes condições de desespero. Então é aquela história. Como é que eu não sei o que está acontecendo, estou em desespero do lado de lá, vou poder ajudar os meus familiares com relação ao meu desencarne ou de qualquer outra forma? Porque a vida continua e os espíritos falam bem claramente. Todo aquele que tem compreensão, que tem entendimento e tem condições, quando desencarna, passa a ser um espírito familiar a ajudar os familiares. Então não existe esse desvínculo, essa desconexão, né? E graças a Deus também quem tem a oportunidade de buscar a sua espiritualização, a clarividência, a clareaudiência, a própria mediunidade, e lembro aqui que todos nós somos médios, a gente também tem condição de sentir a mesma presença dos nossos entes amados, né? Então a gente costuma falar, perdi meu pai, minha mãe. Não, ninguém perdeu ninguém, né? Ninguém perdeu ninguém, né? Agora a gente pode estar perdidos nessa compreensão ou nessa ignorância, né? Na falta de compreensão. Então a gente pode ajudar, a gente pode viver bem, a gente pode fazer muito, tanto quem está do lado de lá por nós aqui encarnados, quanto nós por quem está do lado de lá. Agora tem que ter conhecimento. Olhou-me angustiada, como a desfazer-se em ataque de revolta inútil, mas antes que explodisse em rugidos de dor, eu acrescentei: já orou, minha amiga? Já se lembrou da providência divina? Eu quero um médico depressa. Só ouço padres, porque vários outros irmãos de luz já tinham tentado. Porque, gente, eu acho que eu não completei o que eu queria falar. Tem o cruzeiro, né, das almas, que é um ponto de ombro nos cemitérios. E, gente, todo cemitério tem pontos de socorro espiritual, né, que são hospitais espirituais, para acudir, para auxiliar quem tem condição, quem está em condição de ser auxiliado. Porque não adianta a gente querer ajudar quem não quer ser ajudado, né? Então, assim, quantos espíritos já tinham chegado até ela tentando ajudar, e por isso ela falou aqui, eu estou cansada de padres virem atrás de mim, eu não quero padre, eu quero médico, eu preciso de médico. Ela, na inconsciência dela do desencarne, ela queria retornar, e olha a ignorância dela, né? Todo mundo que chegava lá para ela era padre, porque a única noção que ela tinha de alguém do caminho espiritual era padre. Então ela falou, estou cansada de tantos padres virem aqui, eu preciso de um médico. Quero um médico depressa, só ouço padres, bradou irritadiça. Não posso morrer, despertem-me, despertem-me. E aí André Luiz fala, Jesus é nosso médico infalível, tornei. Indico-lhe a oração como remédio providencial para que ele a assista e cure. Chame meu marido, não suporto mais, estou apodrecendo. Oh, quem me despertará? Então, assim, pela ligação dela com o corpo, ela já estava começando a sentir os cheiros e a própria desintegração e putrefação do corpo. Gente, quando nós estamos num processo de desencarne, e eu falo é um processo, a gente está mais na matéria do que no mundo espiritual. Então, a gente vai ter mais impressões da matéria do que do mundo espiritual. Isso, pessoas materializadas. Pessoas mais espiritualizadas, e a gente não está falando, gente, de perfeição espiritual, a gente não está falando de pessoas iluminadas, não. Nós estamos falando, isso de acordo com a espiritualidade, de pessoas de boa vontade,
sabe, que fizeram bem para os outros, então vão receber o bem também, que souberam cuidar um pouquinho dos outros, vão ser cuidados também nesse momento. Então, assim, é uma troca, entre aspas, muito justa, né? Deus não desampara. Agora a gente tem que fazer por nós, tem que fazer um pouquinho pelos outros para poder também receber nessa hora derradeira. Da fúria aflita passou ao choro humilde, ferindo-me a sensibilidade. Compreendi então que a desventurada sentia todos os fenômenos da decomposição cadavérica, e examinando-a detidamente, reparei que o fio singular, sem a luz prateada que o caracterizava em Dimas, pendia-lhe da cabeça, penetrando o chão adentro. Então nós temos o fio de prata, acho que todos já devem ter ouvido falar, né? Que sai aqui da nossa nuca e ele se conecta ao nosso corpo. Então, por exemplo, quando a gente fala de viagem astral, de desdobramento, quem tem clarividência é a capacidade de ver, né, gente? O que consegue ver. Então, imagine eu aqui, se meu espírito sair aqui, o clarividente vai ver o fio ligando o meu corpo ao meu perispírito. E quanto mais eu vou longe, mais ele se estica. Ele chega a ficar invisível de tão fininho, mas essa é a ligação do perispírito com o corpo físico, né? O desencarne é o corte desse cordão prateado. E o que André Luiz percebeu? Tem gente lá no portão. E o que o André Luiz percebeu? Que o cordão do Dimas, como ele tinha uma certa espiritualidade, ele era bem prateado, ele era luminoso. Já o dela não, ele via o cordão, mas ele não via luminescência. Então ele via um cordão opaco. Porque ela já ali desencarnada, quase 100%, não 100% porque ainda estava conectada, esse cordão saía da cabeça dela, perispiritual, e ia para o fundo da terra, onde ela já estava enterrada há meses. Ia exortá-la de novo, recordando-lhe os recursos sublimes da prece, quando de mim se aproximou simpática figura de trabalhador, informando-me com espontânea bondade: meu amigo, não se aflija. Então, um dos socorristas que ficava no posto de assistência lá no cemitério, falou para André Luiz: não adianta, nós já tentamos várias vezes chegar até ela, auxiliar ela, e ela não está receptiva, ela não entende, ela não tem condição mental, espiritual, de conhecimento, de entender o que está acontecendo. E aí o que acontece? Vai ter que se saturar naquele sofrimento. Ou seja, a alma vai passar por um processo doloroso de sensibilização até que ela desperte e de alguma forma ela se direcione para Deus, para a espiritualidade, e aí ela se torna agora apta a receber o auxílio, né, merecido e necessitado. Compreendo-lhe a estranheza. Deve ser a primeira vez que frequenta um cemitério como este, ou seja, André Luiz querendo ajudar de todas as formas, e o rapaz falou para ele: não adianta, deve ser sua primeira vez aqui no cemitério, né? Então eu compreendo a sua estranheza. Falta-lhe experiência. Quanto a mim, sou do posto de assistência espiritual à necrópole. Apesar de nosso cuidado, não podemos, todavia, esquecer o imperativo de sofrimento benéfico para todos aqueles que vêm dar até aqui, após deliberado desprezo pelos sublimes patrimônios da vida humana. Ou seja, leva uma vida totalmente materialista, né, materializada, não se lembra da espiritualidade e depois não sabe o que está acontecendo. Viveu 30 e poucos anos na carne, absolutamente distraída dos problemas espirituais que nos dizem respeito. Gozou a saciedade na taça da vida física. Após feliz casamento, realizado sem qualquer preparo de ordem moral, contraiu gravidez. Situação esta que lhe mereceu menosprezo integral. Ou seja, ela engravidou e continuava nas farras, bebedeiras, não estava nem para a criança, não estava nem para ela, não estava nem para o esposo, para a família, enfim, totalmente alheia. Aí eu pergunto, todos nós não sabemos disso? Dos cuidados, né, que as crianças merecem, quando a gente engravida, homem e mulher juntos, né, os cuidados da família, que a gente não pode continuar vivendo uma vida, vamos dizer assim, de solteiro, né? Então tudo tem os seus limites. Comparava o fenômeno orgânico em que se encontrava a ocorrências comuns e, acentuando extravagâncias por demonstrar falsa superioridade, precipitou-se em condições fatais. Chamada ao testemunho edificante da abelha operosa, na colmeia do lar, preferiu a posição da borboleta volúvel, sequiosa de novidades efêmeras. O resultado foi funesto. Fim do parto difícil, sobrevieram infecções e febre maligna, aniquilando-lhe o organismo.
Soubemos que nos últimos instantes os vagidos do filhinho tenro despertaram-lhe os instintos de mãe, e a infortunada combateu ferozmente com a morte, mas foi tarde. Jungida aos despojos, por conveniência dela própria, tem primado aqui pela inconformação. Vários amigos visitadores, em custosa tarefa de benefício aos recém-desencarnados, têm vindo à necrópole tentando libertá-la. A pobrezinha, porém, após atravessar existências de sólido materialismo, não sabe assumir a menor atitude favorável ao estado receptivo do auxílio superior. Exige que o cadáver se reavive e supõe-se em atroz pesadelo, quando nada mais faz senão agravar a desesperação. Os benfeitores, desse modo, inclinam-se à espera da manifestação de melhoras íntimas, porque seria perigoso forçar a libertação pela probabilidade de entregar-se a infeliz aos malfeitores desencarnados. Aí a gente fala assim, né? Nossa, mas que maldade a espiritualidade de luz, deixando ela sofrer assim. Gente, tudo o que acontece, que o espírito de luz está ali fazendo por nós, é para o nosso bem maior, nosso bem melhor. Então, por que os espíritos por que eles não desligaram ela totalmente? Porque se desligassem, ela ia ficar à mercê de obsessores, de espíritos que eram malignos. Por quê? Pergunto para vocês, a frequência dela, a vibração dela, os pensamentos dela estava mais para o lado da luz ou mais para o outro lado? Então, a quem que ela ia ter acesso? E quem que ia ter acesso a ela? Então, para cuidar dela, eles mantiveram a conexão perispiritual, porque pelo menos ali ela nem estava tanto na matéria e nem estava tanto no espiritual, e ali ela estava ali, sozinha, solitária, mas estava sozinha. Menos mal do que ser talvez sequestrada por espíritos e tudo mais, né? E o que acontece também? Pergunto para vocês, se o portão fosse cortado, para onde que ela ia voltar correndo? Para o lar dela. Na situação que ela estava, o que ia acontecer com o filhinho dela? Com o marido dela? Então ia virar um processo de obsessão. Sem querer, ela ia virar um obsessor. Porque o obsessor, gente, nem toda vez ele faz por maldade, não. Muitos obsessores, eu arriscaria dizer que a maioria dos obsessores nos obsediam em algum momento por desespero, sabe? Por não entender o que está acontecendo. Claro que tem os que buscam vingança, essas coisas como acontece na Terra. Mas enfim, a gente tem que nos ater a essas questões. Indiquei, porém, o laço fluídico que a ligava ao envoltório sepulto e observei. Vê-se, entretanto, que a mísera experimenta a desintegração do corpo grosseiro em terríveis tormentos, conservando a impressão de ligamento com a matéria putrefata. Não teremos recursos para aliviá-la? Aí o Espírito dá toda essa explicação. Não, meu irmão, a melhor coisa que a gente pode fazer por ela é deixar tudo como está. É da lei natural que o lavrador colha de conformidade com a semeadura. Quando acalmar as paixões vulcânicas que lhe consomem a alma, quando humilhar o coração voluntarioso, de modo a respeitar a paz dos entes amados que deixou no mundo, então será libertada e dormirá sono reparador, em estância de paz que nunca falta ao necessitado, reconhecido as bênçãos de Deus. A lição era dura, mas lógica. A infortunada criatura, alheia à nossa conversação, prosseguia gritando, qual demente hospitalizada em prisão dolorosa. Quantos anos mais nós vamos viver aqui da nossa vida sem parar para pensar na única coisa que a gente tem certeza, né? Porque assim, é viver bem e morrer bem. E aí eu sempre gosto de trazer essa lembrança, eu gosto de lembrar. A gente faz até alguns movimentos no Trabalho do Oriente, que é nos transportar por as colônias espirituais, né? E por autorização da espiritualidade, porque assim, não é qualquer um que entra e sai numa colônia espiritual. Mas às vezes nós temos autorizações durante o sono, né, merecimento, que a gente possa até acessar algumas partes da colônia, também não é todas as partes das colônias, mas eu acho que todo mundo tem uma visão, uma ideia das colônias. Quem não tem, busque, né, aquele filme Nosso Lar, melhor filme porque lá está ilustrado, né? O livro, para quem já tem uma consciência, vai trazer também muita noção. Mas é interessante a gente entender que a vida continua, o plano de lá também é material, porém a matéria é mais sutil. Do lado lá, a nossa alimentação é diferente, quem ainda se alimenta, né? Porque quem já está nas colônias não precisa mais se alimentar.
Então a gente tem que buscar. Mas, Sérgio, como é que eu vou saber dessas coisas? Gente, lendo, estudando, vendo os vídeos, buscando, indo em casas que traz esse conhecimento. Tem casas que infelizmente não estão buscando estudo. Isso é gravíssimo, sabe por quê? Médios dessas casas desencarnam tão pior quanto pessoas que não têm mediunidade nenhuma, não desenvolveram mediunidade e não são nem espíritas nem religiosos, não têm espiritualidade. Na palestra anterior a gente falou, né, que no desespero ali do desencarne, eles falaram assim que as pessoas que estavam sendo enterradas como indigentes estavam desencarnando melhor do que quem tinha família, porque a família estava dando tanto trabalho diante do desespero, da incompreensão, da inconsciência da morte, mesmo sabendo, todo mundo sabendo que isso vai acontecer, que assim, que os indigentes estavam sendo mais bem enterrados do que as pessoas que tinham família, porque a família, em vez de ajudar na hora, se reunir em prece e oração na hora do velório, que é uma hora santa, gente, é hora ali da gente se concentrar, né? Conversas, o mínimo possível, mas vamos fazer prece, vamos orar, nada de lamento, nada de... Tristeza a gente sente, mas não aquela tristeza desesperada, né? Saudade a gente sente, mas também sem desespero. Então a gente lembra das colônias, porque a gente tem mania de criar um cenário de terror. Mas esse cenário de terror só se for a partir da nossa incompreensão, né? Porque Deus jamais faria uma coisa horrível, de terror, para nos amedrontar. Então tudo o que Ele planeja está dentro de uma sabedoria. A gente falou disso também na palestra anterior. Então vamos nos apegar nessa sabedoria de Deus. Então, só para a gente encerrar aqui, tem uma palestra no nosso canal que a gente pergunta, né? Qual é a lógica que está certa? É a nossa lógica ou a lógica de Deus? É a de Deus. Então, se a lógica de Deus é a perfeita, é a divina, tem uma bênção aí por trás. Então, o meu medo, o meu pavor, baseia numa lógica que é incoerente, que é uma lógica fundada na ignorância, que na verdade não é lógica. Ela só é lógica na minha cabeça. A lógica do medo, a lógica do desespero, como se Deus fosse nos devolver ao nosso lar eterno e esse lar eterno não fosse melhor do que aqui. Né? Porque tem que ser melhor, na medida do nosso conhecimento, na medida do nosso progresso, na medida da nossa evolução. E aí não tem como falar de evolução sem falar de religiosidade. Eu não estou falando de religião, estou falando de religiosidade e de espiritualidade, de espiritualização, né? Porque religião tem muita. A gente fala que religião são os rótulos, mas e o conteúdo? É a religiosidade. Então tem muitas pessoas que não vão em igrejas, não vão em centros, são muito mais religiosas, no sentido etimológico da palavra, que quer dizer de me conectar com Deus, me conectar comigo, me conectar com os meus irmãos, me conectar com o mundo, fazer o bem, amar ao próximo como a mim mesmo, né? Isso é religiosidade, isso é espiritualização. E é isso que vai nos dar essas dádivas, né? Do bom entendimento, da boa compreensão, da paz, né? Em todas as transições, seja vindo para a vida, seja indo para outra vida, seja para viver cada dia das nossas vidas aqui. Então essa é a mensagem, obreiros da vida eterna, a verdade os libertará, né? E sem conhecer, a gente não alcança essa verdade, gente. Saravá, vamos nos preparar então para o atendimento.